Essa proposta de emenda constitucional vem do Senado atendendo um pleito da sociedade brasileira. Preencheu os requisitos de admissibilidade naquela casa e vem para o nosso escrutínio, razão pela qual entendo que é a oportunidade da leitura do relatório, da apresentação dos seus argumentos e, eventualmente, até de argumentos contrários, como já delineado aqui pelas iniciais manifestações dos colegas. Portanto, entendo que é, sim, o momento de apreciação da matéria conforme regimento. Inclusive, não há quantidade que não seja nociva à saúde das pessoas. Nem por isso se propõe que o álcool seja criminalizado aos usuários. E nem deveria, sabe por quê? Porque quando se torna crime, a pessoa que tem alguma questão de saúde, ela simplesmente não vai procurar o tratamento. Porque a partir do pedido de ajuda, do relato do consumo que ela está fazendo, ela pode vir a ser criminalizada, ela pode vir a ser processada. Então, a criminalização não é uma preocupação com o usuário, ao contrário, ela torna a vida do usuário ainda mais difícil, muito mais difícil com que ele possa procurar um tratamento de saúde. E, portanto, a gente deveria tratar como uma questão de saúde pública e não como uma questão de crime. E muito me espanta esse relatório ser feito por um traficante de madeira querendo criminalizar o usuário. Pedir a retirada da fala da deputada Sâmia. Ela não concordar com o tema não dá o direito dela ofender nenhum deputado. Aqui não tem traficante de madeira, não. Quer comparar traficante que tira a vida de crianças, vida de adolescentes, destrói famílias, dá despesa para o Estado e vem ofender um deputado. Eu acho que a gente tem que discutir o assunto e não ofender as pessoas. Se ela está tratando de traficante, ela tem que conversar com o pessoal lá do Morro, do Rio de Janeiro, que cometeu crime gravíssimo e ela sabe qual que eu estou falando. Então, respeito, é bom e a gente gosta. Obrigada, presidente. Terá tempo para se defender lá no Conselho de Ética. A pessoa tem que ter uma moral de esgoto para usar o caso do meu irmão numa discussão como essa. Uma moral de lixo para, nesse tema, trazer o caso do meu irmão, deputada. E, sinceramente, um projeto como esse, sabe o que fortalece? O crime organizado. Porque pessoas que não deveriam ir para a cadeia vão parar a cadeia e quem ganha com isso é o crime organizado para aliciar esses jovens que vão estar naquele espaço. E eu tenho certeza que uns e outros apoiam esse projeto justamente por isso. Porque é o crime organizado, como o Comando Vermelho, que vai se beneficiar com uma tragédia social como essa. Por isso, em primeiro lugar, lave a sua boca antes de falar do meu irmão. Tenha respeito pelo luto da minha família e responda à sociedade por ajudar a alimentar o crime organizado que traz a dor para tantas famílias brasileiras como a minha. Cale a sua boca. Deputados, vamos... Deputados, peço que os deputados recomponham o equilíbrio para que a gente possa fazer uma discussão sobre o assunto como a gravidade que o assunto requer. Essa agenda que a oposição faz é uma agenda para jogar para a torcida o tempo todo. Sabem da responsabilidade que esse governo tem para cuidar das famílias, dos povos desassistidos, do negro lá da periferia, que muitas vezes precisa de tratamento de saúde e não ser preso e condenado se não se olha o histórico dele. O histórico dele pode ser só de usuário. E o que se quer fazer aqui é infringir um artigo constitucional que é um direito fundamental. Não usar droga, tem que ser tratado, tem que ser garantido que ele seja tratado e cuidado. Agora vamos botar ele na cadeia? Para quê? Para ele piorar ainda mais? Então veja que situação. E outra, essa Constituição, a nossa Comissão de Constituição e Justiça, senhora presidente, está prestando, na minha visão, um desserviço na medida que homologa um princípio fundamental, que é garantir o direito fundamental de um jovem de periferia. Querem encher Querem encher as cadeias, muitas vezes, de inocentes que não têm vínculo nenhum com crimes e vão tornar como se fosse um crime bárbaro um simples usuário de uma maconha. Não precisa ser especialista, não precisa ser da academia para reconhecer que a guerra às drogas está perdida. Basta um pouco de boa vontade para estudar um tema cujas evidências levam a natural conclusão de que a atual abordagem ao combate às drogas no Brasil
tem causado mais danos que benefícios. Apesar dos significativos esforços dos diversos governos, tanto no nível federal quanto estadual, e até mesmo de algumas experiências municipais, apesar dos bilhões e bilhões de reais investidos na repressão ao tráfico, os resultados têm sido desanimadores. Em vez de reduzir o uso e mitigar o dano associado às drogas, essa abordagem tem contribuído para o aumento da violência, a superlotação do sistema prisional, a marginalização de comunidades. E, como já foi dito aqui várias vezes, para fortalecer as organizações criminosas, que são as únicas que obtêm lucro e ganham essa guerra insana e ineficiente que o Brasil faz às drogas. Vamos lembrar dos Estados Unidos, que desde a década de 70 adotou-se uma política de dura repressão à cadeia de produção, distribuição e fornecimento de drogas ilícitas, assim como ao consumo. Essa visão encontra-se materializada, inclusive, em convenções da ONU. A verdade, porém, a triste verdade, é que, passado mais de 40 anos, a realidade, 50 anos mais exatamente, a realidade com a qual convivemos é de consumo crescente. A realidade com a qual convivemos é a do não tratamento adequado dos dependentes, como consequência da criminalização e do aumento exponencial do poder do tráfico. São bilhões e bilhões de reais que o tráfico movimenta. Muitas vezes, com a conivência ou a participação do Estado, das forças estatais. Temos aqui pesquisa do Instituto Datafolha, de setembro de 2023, 1 em cada 5 brasileiros diz já ter fumado maconha. 1 em cada 5. Precisamos ter penitenciária para cerca de 40 milhões de brasileiros. O número chega a 33% entre os entrevistados com idade de 25 a 34 anos. E a 27% entre os moradores dos grandes centros urbanos. Ao criminalizar a mera posse, independentemente do volume de entorpecente, nós estamos abrindo as porteiras para que o judiciário continue a encarcerar milhões e milhões de jovens pretos. Que as nossas penitenciárias, o nosso sistema prisional, continue a servir como departamento de recursos humanos das facções criminosas, alimentando as trincheiras destas com mais e mais pessoas presas que não deveriam ali estar. E o que dizer, senhora presidente, já que estamos na CCJ, o que dizer da agressão aos direitos fundamentais protegidos pelo artigo 5º da Constituição Federal? Tanto bacharel em direito, tanto juiz-filósofo nessa comissão, e ninguém se posiciona, ninguém das forças do atraso, das forças do conservadorismo, ninguém se posiciona para denunciar a afronta ao artigo 5º da Constituição Federal. Senhora presidente, o artigo 5º da Constituição Federal é tido como um dos mais importantes, pois define direitos e garantias fundamentais,
protege pessoas contra a arbitrariedade do Estado, razão pela qual se constitui cláusula pétrea, ou seja, quis o constituinte originário a vedação de quaisquer alterações em seu texto, notadamente pela sua essencialidade para o ordenamento jurídico. A despeito disso, o Constituinte promoveu a distinção da conduta de tráfico ilícito de drogas, optando por permitir que a legislação infraconstitucional pudesse dar tratamento adequado à matéria.